Sr. Ministro. Tem agora a palavra o deputado Porfírio Silva, do Partido Socialista. Pergunta ou resposta? Sim, senhor. Sr. Deputado, faz favor. Pedi a atenção que é a pergunta ou resposta. Está bem? Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados. Tem que ligar o microfone. Está ligado? Está. O meu está. Estão é mais dois ligados. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Acho que a forma que nós temos de estar solidários com os portugueses que atravessaram uma noite complicada e com os serviços que estão a ajudar a recuperar a situação é continuarmos o nosso trabalho sem deixarmos de ter em mente aquilo que negativo tem acontecido nestes dias. Sr. Ministro, nós não vamos querer fazer, neste período do seu mandato, uma avaliação como se já devesse ter feito tudo. Temos paciência para esperar, os prazos nem sempre correspondem, mas não, acho que é prematuro estar a fazer uma avaliação global do impacto da sua ação. Mas temos algumas preocupações. No ponto da situação que nos entregou, dá por concluído o novo modelo de governação da Lusa. No passado dia 12 de janeiro há um comunicado que especifica um conjunto de decisões do Governo, de conteúdo desse novo modelo de governação. Sr. Ministro, a pergunta é: quais foram os instrumentos usados para formalizar as decisões anunciadas nesse plano? Muito obrigado, Sr. Deputado. Agradeço-lhe muito a genuína correção na forma como abordou o tema da avaliação global ou parcelar. Acho que é um exercício muito sério e agradeço-lhe por isso. Os nossos estatutos da Lusa foram aprovados, como devem ser, por deliberação acionista, isto é, uma declaração unânime por escrito, uma vez que é um acionista único, aprovados esses na sequência de um conjunto de consultas e audições que incluem o Presidente do Conselho de Administração, na altura era o único da Lusa, a Direção da Informação, a Comissão de Trabalhadores e a ERC. Ouvimos várias dessas entidades, obviamente estudámos modelos de outros países e o modelo do Serviço Público de Televisão RTP. Depois dessa ponderação, aprovámos o modelo tal como está. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Portanto, o instrumento foi um ato societário. Sr. Ministro, como é que um ato societário, um ato de uma empresa, mesmo que seja de uma empresa de capital exclusivamente público, pode pretender impor à Assembleia da República a presença num órgão interno dessa empresa? Concretamente, como é que um ato societário, um ato de uma empresa, pode determinar que a Assembleia da República elege um certo número de personalidades para o órgão dessa empresa, sendo que a Assembleia da República não foi tida nem achada nessa decisão? Sr. Ministro, no seu entendimento, uma empresa pode tomar decisões sobre a representação externa da Assembleia da República? Sr. Ministro, faz favor. Muito obrigado. Não pode nem sobre a representação externa da Assembleia da República, nem sobre a sua organização interna. Por isso, a formulação da norma estatutária sobre o escrutínio parlamentar tem estas duas peças. Um dever de partilha de informação e divulgação de um conjunto de coisas e um dever de enviar à Assembleia da República, que fará o que quiser, e relativamente às audições, um dever de disponibilização regular para audições. Não teve o cuidado, aliás, isso foi discutido e na formulação, obviamente não queria nenhum dever à Assembleia da República, nem de chamar, nem de convocar, nem de ouvir, fará o que quiser, relativamente à presença de membros ou não. É uma decisão que a Assembleia da República tomará, é convidada a participar, não querendo, está tudo bem, continua a funcionar o órgão com 10 membros. Sr. Deputado, faz favor. Sr. Ministro, parece bastante estranho que se possa pensar que um ato societário de uma empresa possa fixar que a Assembleia da República terá a Assembleia da República, a Região Autónoma dos Açores, a Região Autónoma da Madeira, a Associação Nacional de Municípios Portugueses, que seja um ato societário de uma empresa a determinar que determinados órgãos do poder político devem fazer uma determinada coisa em relação a um órgão de uma empresa. Um dia destes, a Infraestruturas de Portugal também vai achar que é interessante ter não sei quantos deputados no órgão interno da empresa e vai criar também um órgão por ato societário. Mas parece que, no seu entendimento, também podem ser impostos outros deveres à Assembleia da República. Quando fala de um mecanismo de acompanhamento parlamentar,
no qual se incluiria uma audiência anual, acho que deve ser uma audição, mas enfim, uma audiência anual do Conselho de Administração e da Direção de Informação junto à Comissão Parlamentar Competente da Assembleia da República, estamos, mais uma vez, um ato societário, um ato de uma empresa, a impor um determinado mecanismo de funcionamento da Assembleia da República. Mas ainda há mais, Sr. Ministro, e eu isto aqui gostaria que fosse bastante claro. De onde vem a ideia de determinar que a Direção de Informação venha prestar contas ao Parlamento? No seu entendimento, é suposto que exista um controle político da Direção de Informação? O que deveria a Direção de Informação da Agência Noticiosa Lusa vir explicar com caráter regular à Assembleia da República, Sr. Ministro? Sr. Ministro, se ajudar. Muito obrigado. Senhor Deputado, numa relação jurídica existem dois lados. E existem direitos, deveres, e depois existe uma outra categoria que o Sr. Deputado está a tentar injetar aqui, que não está em lado nenhum, que é a criação de imposições, ou se quiser, um dever. O que os estatutos regulam é, no ato que existe, porque aquilo é uma sociedade comercial, é assim que se aprovam os estatutos, de facto, é pública, integralmente, mas regula o lado lusa. Não tem efeitos jurídicos de imposição nenhuma. Eu quis-lhe transmitir que tivemos o cuidado na redação dos estatutos em assegurar isso. Não cria para a Assembleia da República, nem para nenhuma entidade externa, nenhuma imposição, ou se quiser, nenhum dever. Mas, no lado da lusa, que é o lado que os estatutos têm que regular na sua Constituição, para que os seus membros se sintam e estejam obrigados, segundo as suas regras internas, pode haver leis, se o Sr. Deputado quiser fazer uma lei, faça à vontade. Para nós, aquilo para o lado lusa e regular o lado lusa é suficiente. Estão obrigados a receber 3 membros no Conselho Consultivo, se a Assembleia da República quiser designar. Estão obrigados, em sendo chamados por dever estatutário também, independentemente do que haja deveres legais, a vir ao Parlamento. Quanto à vinda da Direção de Informação aqui, se é controle político, eu pergunto ao Sr. Deputado, se me permite fazer esse exercício, mas é uma pergunta retórica, se acha que a vinda da Direção de Informação da RTP aqui representou, quando aqui veio, creio que já veio aqui nesta legislatura, um exercício de controle político de alguém. E eu pergunto aos grupos parlamentares que fizeram o pedido se estavam a pensar controlar politicamente a produção noticiosa da RTP quando chamaram aqui a Direção de Informação. Eu não sei quem é que foi, honestamente. Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado, tem a palavra, por favor. Obrigado, Sr. Ministro. A Direção de Informação vir aqui por solicitação da Assembleia da República para assuntos específicos e nunca para controle daquilo que faz enquanto Direção de Informação é uma coisa completamente diferente de fixar a obrigação de uma audição regular anual pela Assembleia da República. O Sr. Ministro fala nos estatutos da Lusa. Francamente, pode ser defeito meu. Eu não tive acesso aos estatutos da Lusa. Pode-me dizer onde é que eles são consultáveis neste momento? Sr. Ministro, Devem ser consultáveis no... Peço desculpa. Devem ser consultáveis da Lusa e espera-se a sua publicação. Não lhe consigo confirmar se já estão publicados ou não, mas foram transmitidos à Lusa depois da sua aprovação por unânime por escrito. Serão tornados públicos, mas volto a dizer, é um documento que regula o lado interno, o seu funcionamento interno, não tem vocação de produção de efeitos externos, mas devo-lhe dizer, eu estou totalmente confortável e totalmente convicto da valia das suas formulações, incluindo a ideia de que uma das formas de garantir a independência de uma entidade é assegurar o seu escrutínio de uma forma plural e aberta. E eu devo-lhe dizer, eu não me sinto e não acho que a vinda de ninguém aqui se torne para responder, para prestar esclarecimentos, para se fizer mau uso da propriedade pública a que serve, fazer isso e ter isso como princípio seja um princípio de controle. Não. É um princípio de escrutínio. E há uma diferença entre sujeição a escrutínio e dependência. As entidades que aqui vêm, incluindo numa base regular, como as entidades reguladoras. O Banco de Portugal é independente. Mais independente estatutariamente, e as entidades reguladoras e a ERC, mais independente em termos de garantias do que qualquer setor de comunicação social. E vem aqui todos os anos prestar contas da sua atividade.
Os senhores deputados passaram a controlar o Banco de Portugal por escrutinarem e fazerem perguntas? Perguntar significa mandar numa democracia livre? Eu acho, como dizia um juiz do Supremo Tribunal Federal americano no século XX, que a luz do sol é o melhor desinfetante. Isto é, pôr de forma transparente, numa discussão racional entre cidadãos maduros e instituições sólidas, as práticas, previne más práticas, dependências. Eu acredito numa democracia aberta, livre, transparente, incluindo no escrutínio de entidades públicas. É preciso não esquecer, é a comunicação social, mas é pública. Se não escrutinar a Assembleia da República, escrutina quem? É o Governo? Acha que devem sentar à minha frente a explicar as suas posições editoriais ou de quem me suceder na pasta? Eu acho que não. Acho que é aqui, de forma aberta e transparente, que esse escrutínio deve ser feito. E sim, todos em democracia estão sujeitos a escrutínio. Todos, todos, todos. Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado, faz favor. Sr. Ministro, parece-me bastante preocupante que, tendo os seus responsabilidades na tutela da comunicação social, tenha dito algumas das suas justiça agora, mas já percebi que para si não há problema nenhum em que este processo, em relação ao papel da Assembleia da República, tenha sido completamente opaco. O melhor desinfetante, para usar a sua palavra, é a transparência. A Assembleia da República continua hoje sem saber, sem conhecer, sem que seja público, sem que tenha sido aqui apresentado um instrumento pelo qual o Sr. Ministro, a sua tutela, promoveu obrigações da Assembleia da República, a representação externa da Assembleia da República, sem qualquer participação da Assembleia da República. Mas já percebemos que o Sr. Ministro não vamos tirar mais nada de esclarecimento desta matéria e, portanto, vamos avançar. Aquilo que disse é interessante, porque realmente o escrutínio é importante. Mas é importante saber distinguir entre Estado, Governo e Público. É que não são coisas iguais e vale a pena distinguir. O Conselho Regulador da Entidade Reguladora para a Comunicação Social esteve aqui há pouco tempo, nesta comissão, e mostrou uma preocupação densa com o que o Governo anunciou e, pelos vistos, concretizou com este modelo de governação da Lusa. A preocupação assinalada relaciona-se com a gravidade que pode revestir uma desconformidade do novo modelo com o Regulamento Europeu relativo à liberdade dos meios de comunicação social. Um regulamento recente, 2024. Como disse aqui no Parlamento a Sra. Presidente do Conselho Regulador, os órgãos de comunicação social públicos são de todos os cidadãos, não podem ser controlados pelo Governo do dia. Como também reafirmou a ERC nessa ocasião, não há problema nenhum com a propriedade pública. Ela ocorre noutros países e é perfeitamente regular. A questão é que não podemos, mais uma vez, confundir público, Estado e Governo. Ora, uma vez que o dito Regulamento Europeu impõe uma distância, estou a citar a Presidente do Conselho Regulador, impõe uma distância entre os órgãos de comunicação social públicos e os governos, torna-se saliente, é essa luz, saliente no sentido negativo, cito outra vez, o facto de haver uma indicação direta por parte do Governo do Conselho de Administração. Sr. Ministro, há alguma boa razão para esta matéria tão sensível não ter merecido um pedido de parecer formal à ERC sobre as alterações ao modelo de governação da Lusa? Sr. Ministro, faz favor. Muito obrigado, Sr. Ministro. O Sr. Deputado está a falar há 6 minutos e 10, diz que eu sou opaco, mas ainda não pediu os estatutos que era, eu vou mandá-los. Não me perguntou, mas eu envio-os com gosto. Segundo, controle do Governo. Ó, Sr. Deputado, há 2 meses, ou quando o Sr. Deputado apoiava o Governo, há 1 ano e meio, a Lusa era controlada pelo Governo, com a administração totalmente designada pelo Governo. Joaquim Carreira, atual Presidente do Conselho de Administração, foi nomeado por um Governo socialista sem nenhum escrutínio externo. Do que nós criámos. Nós acrescentamos escrutínio interno e o Sr. Deputado vai-me falar em controlo. Então o Sr. Deputado tem um governo que apoiou a designar a administração da Lusa, os 5 membros, um executivo e 4 que não são executivos. Ninguém escrutinava, nenhuma entidade externa. Estava tudo bem. Nós aumentamos o escrutínio de um Conselho Consultivo onde não estamos presentes. E nós é que aumentamos o controle. Isto deve ser um filme. Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado. Sr. Presidente, Sr. Ministro, eu penso que seria razoável, para mantermos o nível, que o Sr. Ministro não fizesse confusões. Uma coisa é uma situação de controle público completo da empresa, outra coisa é uma situação que tínhamos ainda há muito pouco tempo, em que o Governo tinha uma maioria muito estreita na administração, no capital, e tinha uma representação muito forte de privados. Essa situação mudou. Portanto, o Sr. Ministro, pelo menos, já que tenta ultrapassar, dar a volta à Assembleia da República, pelo menos manter a informação de base no seu sítio certo e não falsificar a discussão.